Olá, gente querida, tudo em paz com vocês? Meus irmãos da minha querida Igreja Presbiteriana do Meier, amigos também da nossa igreja, pessoas que frequentam, amigos de fora, pessoas que nos acompanham há muito tempo na nossa caminhada pastoral e disseram pelas redes sociais que estariam conosco nesse momento para juntos adorarmos o Senhor. Queridos, eu vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia se você ainda não pegou. Nós vamos louvar o Senhor com o hino do nosso inário, e aí eu quero que também você pegue a sua Bíblia com o inário, o seu inário, e você esteja se preparando, vai beber aquele copinho d'água, corre lá, se ajeita, chama o pessoal de casa para estar com vocês, para que a gente juntos possamos dedicar esse tempo de louvor e glória ao nosso Deus. Vamos lá então? Aguardo você. Dentro de 2 minutinhos nós estamos começando aqui o nosso encontro de louvor, adoração ao nosso Deus e encontro com a sua palavra. Vai lá.
Então, queridos, nós vamos começar nosso encontro de adoração e louvor ao nosso Deus. Você é muito bem-vindo em nome de Jesus. A Igreja Presbiteriana do Meyer está presente aí na sua casa. Nós estamos juntos, independente de toda essa crise pandêmica. O Evangelho nos aproxima porque a sua palavra, a palavra de Deus, nos diz que não há lugar aonde a sua graça não esteja. A graça do Senhor está conosco, independente das situações. E você agora vai se juntar a nós. Nós estamos juntos. Você aí, no seu cantinho, na sua casa, no conforto do seu lar, mas se sinta abraçado. Uma coisa que eu estou sentindo muita falta é de te dar um abraço, de te dar um beijo. Eu sou assim mesmo, peguento, e gosto demais disso. A gente poder sentir o outro e sermos a extensão do abraço de Jesus para a vida do outro. Mas, por questões preventivas e observando as normas neste momento que são indicadas pelas autoridades sanitárias, de saúde, pelos nossos governos, em todas as instâncias, a gente vai manter esse cuidado. Mas sinta-se beijado, sinta-se abraçado, porque nós estamos aqui para fazer festa para o Senhor Jesus. Ele é o motivo de toda a nossa alegria. Nós vamos adorá-lo em espírito e verdade. Eu quero te convidar então, nesse momento, a buscar a Deus em oração. Enquanto você vai ouvir um prelúdio, assim como a gente faz nos nossos cultos, mas agora de maneira virtual, ouvindo a guitarra, nosso irmão Walter Júnior. Então, busque a Deus nesse momento, vá se preparando espiritualmente e adore o Senhor, também sendo inspirado por essa canção Graça maravilhosa, que você conhece tão bem. Então, vamos buscar o Senhor juntos, em oração? Clame a Deus nesse momento, vamos falar com Ele.
Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, que coisa boa, Senhor, podermos te cultuar e fazemos isso em espírito e em verdade, porque o Espírito do Senhor nos guia, o Espírito do Senhor nos consola, o Espírito do Senhor está conosco para nos levar à verdadeira adoração. Te damos graças, Senhor, nesta hora, pelo perdão que temos, pelo derramar do sangue de Jesus naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque temos nele a certeza da vida eterna. Muito obrigado porque em Cristo somos mais do que vencedores, justamente porque vencemos para a glória do Senhor pelo seu sangue, o pecado, a carne, o diabo. O Senhor tem completado a cada dia na vida de cada um dos teus servos a tua obra. E nós te louvamos, Senhor, pela vida da tua igreja espalhada sobre o planeta, sobre a terra. Em especial, Senhor, teu povo aqui no Brasil que tem clamado ao Senhor, a igreja do Senhor que tem buscado em ti não só o refúgio, fortaleza, consolo, mas temos buscado em ti o poder pelo Evangelho para anunciarmos a Jesus Cristo. E nós estamos nos unindo pelas redes sociais, aqui pelo Facebook, nós estamos nos unindo para adorar o Senhor e para nos nutrirmos da tua palavra, essa palavra que nos alimenta, para darmos alimento a tantos, Senhor, a tantos que estão perdidos, sem rumo, sem uma direção em suas vidas espirituais. Senhor, eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos, especialmente que estão nos unindo a nós agora, com a Igreja Presbiteriana do Meia. Nós estamos juntos aqui, Senhor, para adorá-lo e para oferecer esse culto. Reconhecemos o Senhor como o único que é digno de receber todas as palavras doces de adoração, de louvor. Ah, Senhor, ouve o nosso clamor, Senhor, ouve a nossa oração. Nós dependemos muito da tua graça, completamente da tua graça. Pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a, de fato, a sermos sal e sermos luz. Recebe, Senhor, agora os nossos louvores, em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador amado. Amém e amém. Querido, abra comigo a palavra do Senhor, lá na primeira epístola de João, no capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, você vai ler comigo juntinho, tá? Nós vamos ler juntos. Eu não vou ouvir você, mas eu vou estar aqui imaginando a voz do povo de Deus, lendo comigo esse texto tão precioso das Escrituras. Vamos ler então, primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 7 ao de número 21. Vamos lá? Então leiamos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus.
E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é que nós somos aperfeiçoados no amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Jesus? Eu queria então convidar você a pegar o seu inário, é o hino 144 do inário Novo Cântico, usado em nossas igrejas presbiterianas. Se você não tem o inário, vai aí na página, no seu computador, abre aí o seu computador, ou então o seu celular, eu não sei qual que você está usando para ouvir essa transmissão, mas você vai lá e coloca assim, hino, segurança e alegria, 144, inário Novo Cântico. Hino, segurança e alegria, número 144, inário Novo Cântico. Ok? Dou alguns instantes aí para você se localizar.
estamos firmados no seu amor. E como estamos firmados nele, não temos que temer o mal, não temos que temer a doença, porque o Senhor é a nossa rocha, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa salvação. Vamos louvá-lo. Somos o povo de Deus, o povo mais feliz da terra. Somos mais do que vencedores em Jesus. Vamos lá, minha gente, meu povo, igreja querida de Deus, louvemos ao Senhor. Firmado em Cristo, vamos lá. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso, hei de viver por Jesus Cristo, o seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. A gente canta e conta essa história porque essa história, ela agora faz parte da nossa vida, faz parte da sua vida, querido. Essa história é o Evangelho, um Evangelho de carne e osso, um Evangelho que foi encarnado, um Evangelho que andou sobre a superfície da terra. Jesus Cristo, ele é o Evangelho da graça, em carne e osso. Por isso que a gente tem, ao ouvir a sua voz, pela sua palavra, a plena convicção de que podemos contar e cantar essa história independente dos ventos contrários, independente das lutas, independente de toda situação adversa contra você. Porque o Senhor que habita em você pela instrumentalidade, pelo poder do seu Espírito Santo, oh aleluia, Ele é maravilhoso para te conservar em paz. Nós não cometemos suicídio intelectual, deixando de lado e ignorando aquilo que são as verdades da vida, as realidades que enfrentamos. Nós não as ignoramos, mas nós temos o poder do Evangelho que está em nós, porque nós somos de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo, você é a igreja, você está aí no seu lar, você agora não está congregado coletivamente com todos aqueles irmãos bonitos que a gente tem na nossa comunidade, mas você deve estar aí com a sua família ao seu lado. A Mariana, o Davi e a Meire não estão comigo agora porque foram agora de tardinha para levar o nosso carinho, a nossa amada Luíse, que é uma adolescente de nossa igreja que está aniversariando. Eles foram lá levar o carinho para ela. Lógico, todas as providências e medidas higiênicas, né, foram tomadas, mas foram lá levar o nosso carinho. É o abraço da igreja do Meia para a gente querida que está aniversariando. E falando em gente que está aniversariando, eu quero mandar um grande beijo, olha, para os nossos irmãos que vão estar aniversariando essa semana. Tem duas crianças da nossa comunidade, os filhotes da Vanessa, netinhos da Dona Margarida, que vão fazer aniversário no dia 18 e 21, nessa semana agora. O Arthurzinho vai fazer aniversário nessa semana, no dia 18, e a Sofia no dia 21. Olha, um grande beijo do pastor representando a igreja para vocês, porque vocês estão aí do outro lado nos vendo e participando desse momento gostoso com a gente. Viu, Sofia? Viu, Arthur? Nós amamos vocês. O beijo do pastor é virtual, mas é tão verdadeiro quanto se o fosse presencialmente, tá, meus filhos? E também nós estamos com as famílias no altar, a família da nossa querida Adneia, a Sara, a Neumi. Tivemos ontem comemorando o aniversário da Juliene na casa da Dona Neumir, lá no Lins, ali, um momento muito gostoso,
ontem de tardinha à noite, foi um momento muito especial. E Adneia, lá eu te dei um abraço, mas eu mando um abraço agora aqui para você, de novo renovado para essa semana em que você e sua família estão no altar de Deus em oração. A igreja está orando por vocês, pelo Adriano e pela Maria da Penha, a nossa querida Penha. Adriano e Penha estão aí do outro lado nos vendo, mas estão aqui comigo no coração, tá? Meus amados, vocês são bênção na minha vida, na vida da igreja. Estamos orando por vocês e por sua preciosa família. Também a dona Celina Freitas. Irmã Celina, você estará nas orações da igreja de forma muito especial ao longo dessa semana. Então, famílias de Deus, estamos orando por vocês no curso dessa semana. Você que recebeu no WhatsApp do grupo da igreja o boletim, então lembra de orar por esses nossos queridos irmãos. São preciosos demais para a gente. Ainda esse mês continuam em lua de mel, celebrando aniversário de casamento, o Luiz Ângelo e a Simone. Queridos, celebrem mesmo o amor. Que Deus continue edificando o lar de vocês a partir da união de vocês. Que vocês sirvam cada vez mais de inspiração para os filhos de vocês, para a família de vocês e para a família da fé. Meus queridos, também eu quero lembrar vocês de estarmos orando pelos nossos irmãos que estão enfermos. A Igreja de Jesus é uma igreja preocupada com os seus membros, preocupada com seus irmãos. E nós temos irmãos aqui na nossa lista de oração que precisam muito do nosso carinho. E nós podemos visitá-los, não só presencialmente, é bom nesse momento não fazê-lo, né? Por conta de todas as situações que nós já sabemos, mas vamos visitá-los em oração. Oração do justo muito pode, por seus efeitos, diz a palavra do Senhor. E aqui, nominalmente, nós temos ainda irmãos que estão precisando muito do nosso acolhimento em oração. Irmã Esther, Dolores, irmã Josélia, Mota, o pai da Mônica Lorenzo, seu José, nossa irmã Maria Isabel. Sônia, um beijo para você. Maria Isabel, um beijo, vocês estão aí em casa participando desse culto, viu? Irmã Maria Isabel, nós temos orado por você, minha irmã, você é bênção na vida da igreja. A nossa irmã Luzia Pessene, a Esterlina Valéria, que é a mãe da Siminha e o presbítero Sérgio estão lá no estado do Espírito Santo. Deus abençoe vocês também, queridos, aí no Espírito Santo, cuidando da família. O César e a Sheila, que são irmãos da Sandra. Sandra, estamos orando pelo César e pela recuperação de Sheila. A Elvira, a esposa do nosso querido presbítero Celso. Elvira, não deixamos e não deixaremos de orar por você. Que o Senhor te abençoe, querida, em nome de Jesus. A Marilene Alves de Souza, irmã do diácono João Carlos. Marcelo Carelo Jeremias, que é amigo também do nosso irmão diácono João. Dona Edna, mãe do nosso querido Luiz Ângelo. Dona Edna, eu sei que a senhora está bem melhor. Ela até disse para mim, pastor, eu estou me sentindo bem, a cirurgia correu bem, mas não tira o meu nome lá da lista de oração pelos enfermos. Minha irmã, jamais faríamos isso. Com um pedido da irmã, é uma ordem, querida. Sua igreja estará orando de contínuo por você, viu? Também o pastor Antônio da Silva Santos, que é amigo do presbítero Daniel Brito e da nossa querida irmã Guimar, pastor Antônio, também lá do Espírito Santo, São José do Calçado, pastor da igreja presbiteriana, está com uma enfermidade muito grave. Mas nós estamos orando por você, pastor Antônio, e a sua vida preciosa está sempre diante do nosso Deus. Também nos lembremos de orar pela Jerusa, o Elston, amiga da Rose, da Rosemary, Dona Olga, a Iva, a Fabrícia da Silva Duarte, que é amiga da Regina Coelho, nossa querida irmã Regina. Estamos em oração aí pela Fabrícia. A Lindinalva Matos, nossa irmã, que já foi membro da nossa igreja, hoje reside em Brasília. Estamos orando por você, pela sua saúde, viu, Lindy? Em nome de Jesus. Também a Débora, filha da Cleide, a Cleide que está chegando para a nossa igreja, junto com seu esposo Oswaldo, vindos da igreja presbiteriana de Bangu. Nós, Cleide, temos orado, viu? E sabemos que Deus está no controle, está no centro de toda essa recuperação da nossa querida Débora, sua filha amada.
Vamos estar orando e continuando a orar pelo nosso irmão Edmar, esposo da nossa querida Águida. O Edmar está hospitalizado, ainda sob os cuidados médicos, mas sobretudo sob os cuidados divinos. Deus está ali afofando o leito, acolhendo Edmar, e nós como igreja precisamos orar pelo nosso querido irmão. A Mariane Souza Peron, filha da Ana Paula. Ana Paula está chegando essa quarta-feira de Portugal, lá de Lisboa. Ana Paula, que Deus te abençoe aí, que você esteja tomando todos os cuidados, porque a Europa está passando esse momento de conturbação, e eu sei que você, como profissional da área de saúde, está tomando todos os cuidados, e eu sei que Deus está consolando e animando o seu coração por conta também da situação da sua filha Mariane. Mariane está aí fazendo alguns exames importantes, e nós precisamos orar pela vida preciosa da Mariane Peron. A Maria Clara também, cirurgia de coluna, que é amiga do Lucas Gonçalves. Que Deus abençoe a Maria Clara nesse momento em que ela vai passar por esse procedimento cirúrgico. A Igreja do Senhor Jesus está em oração por esses nossos queridos irmãos. Então, vamos dedicar agora um tempo em oração por esses nossos irmãos que estão enfermos, e eu gostaria de convidar você aí no seu lar a orar. Vamos orar juntos, silenciosamente. Vamos orar por esses nossos irmãos. Senhor, nós humildemente clamamos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pela vida desses irmãos que foram citados, que fazem parte da nossa agenda de oração por conta das enfermidades que têm acometido a cada um deles. Senhor, como igreja, clamamos agora que o Senhor venha com a Tua mão de misericórdia, de bondade, e venha tocar, Senhor, a preciosa vida de cada um desses amados. Sabemos que o Senhor está no controle absoluto da nossa vida. Sabemos que nada foge ao Teu domínio. Não existe acaso para o Senhor. Até as enfermidades que enfrentamos e por tais passamos, o Senhor ali sabe por que somos acometidos por elas. Mas uma coisa linda é o Teu cuidado sobre nós. É a Tua graça que nos acompanha. É a Tua palavra que nos refaz. Senhor, para aqueles que estão enfermos, estão abatidos, mas não possuem fé para enxergar nesse momento o que o Senhor pode fazer, nós como Teu povo, nós, pela fé que temos, que é concedida pelo Senhor a nós queremos orar por essas pessoas e queremos que o Senhor, em nome de Jesus, num ato de compaixão e misericórdia, venha encher esses corações de santa esperança. Nessa lista, a grande maioria são de servos do Senhor, que, portanto, estão debaixo do Teu consolo. Mas nós pedimos humildemente que o Senhor renove a fé desses Teus filhos que estão passando por esse momento. Que o Senhor lhes renove as esperanças, Senhor.
O Senhor é Deus que cura. O Senhor é Deus que sara, sabemos disso. O Senhor o faz conforme a beleza da tua vontade. Então, Senhor, ouve nesse momento a nossa humilde oração, porque nós fazemos pelos méritos de Jesus Cristo, o servo que também passou por sofrimentos, mas que levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aleluia! E nele nós podemos sempre confiar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Eu queria te convidar a cantar esse hino de adoração ao Senhor. Você o conhece. Grande é o Senhor. Vamos louvá-lo com muita alegria no coração. Deixa eu tirar um tom mais baixo. Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos adorar o Senhor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
a gente poder exaltar o nome do Senhor, né, querido, né, querida? Quero convidar você para a gente refletir um pouco agora na palavra de Deus. É o momento de nós ouvirmos a voz do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Quero pedir você então para abrir no livro de Atos. E esse é aquele momento que eu gostaria que você chamasse as pessoas que estão próximas a você para ouvirmos juntos a palavra de Deus. Então, agora eu pediria que você evitasse de sair aí da sala ou do seu quarto, de onde você estiver, né? Faça um momento agora de oração, pedindo ao Senhor que fale a você. Nós estamos dando continuidade à série de mensagens que pregamos à noite sobre uma igreja saudável. E hoje nós vamos refletir sobre o tema relacionamentos com os de fora, como nos portarmos com pessoas que não fazem parte do nosso círculo cristão, pessoas que precisam ouvir o Evangelho, precisam ser recebidas, acolhidas por nós. Como nós podemos fazer para torná-las fazer com que elas fiquem à vontade, torná-las suscetíveis a receber o nosso acolhimento? Queremos falar sobre isso, mas antes vamos orar. Ore e peça ao Senhor que te esvazie. Eu vou pedir isso também, para que Ele me esvazie, para que a palavra dEle fale conosco, para que a palavra dEle nos torne plenos. Vamos fazer isso? Obrigado, Senhor, porque estamos reunidos ao redor da Tua Palavra. É tão somente a Tua Palavra que nós queremos ouvir. É a Tua voz que sempre nos fala. É desnecessário pedir para o Senhor falar com a gente, porque o Senhor sempre fala conosco. O que nós pedimos agora, com humildade, é que o Senhor abra os ouvidos do nosso coração. É que o Senhor nos faça ouvir nesse momento a Tua voz e que o Senhor nos limpe. Limpe, Senhor, o nosso coração das nossas resistências, do nosso orgulho. Tudo isso é pecado. Então, lava-nos do nosso pecado. É tão bom ouvir Tua voz, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus, e obrigado porque o Senhor ouviu a oração dos Teus filhos e filhas que estão nos seus lares. Em nome de Jesus, amém. Então, querido, Atos, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 15. Atos 16, versículo 11 ao versículo 15. Esse texto, ele fala para a gente daquele momento em que Paulo estava em sua segunda viagem missionária e ele chega ali em Filipos, aquela cidade que era uma província romana, e ele se depara com um grupo de mulheres que estavam ali orando, buscando ao Senhor. E certa mulher chamada Lídia, então, ela acaba ouvindo a voz do Senhor através da pregação de Paulo. Ela é sensibilizada por essa palavra, o Espírito Santo trabalha no seu coração
e ela se torna a primeira convertida de toda a Europa através da pregação de Paulo. Vamos ler o texto então? Leia comigo. Atos 16, de 11 a 15, diz assim o texto. Tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto ao rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. A igreja que somos nós, e somos nós quando estamos coletivamente reunidos, quando estamos adorando ao Senhor, quando estamos ministrando a palavra do Senhor, quando estamos mantendo a nossa comunhão como família da fé em nome do Senhor, a igreja ela precisa possuir como uma das suas características, uma das suas marcas importantes, o acolhimento. A igreja ela precisa ser um polo, por que não dizer, atrativo. E eu explico isso a você. Ela precisa ser um lugar que tenha o poder de atrair pessoas e, de forma muito especial, pessoas que não fazem parte da nossa jornada, da nossa peregrinação como cristãos, a nossa peregrinação pela fé. Pessoas que, inclusive, possuem uma certa resistência à igreja, ao evangelho, por conta, muitas vezes, da forma como nós nos referimos e nos comportamos nesse mundo. A forma como nós nos relacionamos com gente que está distante de Deus, sim, mas gente pela qual Deus quis morrer. Gente que foi na eternidade, ou desde a eternidade, eleita para a salvação em Jesus Cristo. E nós, como igreja, precisamos estar atentos para enxergarmos a necessidade que essas pessoas possuem no coração, na alma. A igreja, ela não deve ser um polo atrativo, primeiramente, porque nós somos um local que promete acolher pessoas para ajudá-las em suas necessidades materiais, necessidades físicas. Embora, eu disse há pouco, não é a nossa relação com essas pessoas de cuidado de forma primária. Nós não vamos resolver e não somos uma agência que tenha intencionalmente e primeiramente com propósito resolver os problemas financeiros do mundo. Nós somos a agência de Cristo, portadora de boas notícias, do Evangelho, que tem por finalidade adentrar ao coração do homem e transformá-lo. Nós somos uma agência do Reino de Deus, a única agência do Reino de Deus é a igreja. Então veja, nós como Igreja de Cristo precisamos ser um grupo de pessoas que, ao ser examinados, sermos olhados por quem está do lado de fora, perceba que somos diferentes não por capricho, somos diferentes não por termos uma mensagem
triunfalista, que somos melhores do que o mundo e vamos mudar o mundo porque somos melhores e temos a melhor religião. As pessoas precisam enxergar em nós, em primeiro lugar, as marcas que elas não compreendem da graça de Deus, mas que podem se tornar visíveis através de gestos de amor, de misericórdia, de compaixão. E tudo isso vem através do Evangelho que está sendo vivido e tem alimentado a nossa vida. Mas, como eu disse há pouco, somos portadores de boas novas e, num primeiro momento, o interesse não é resolver os problemas físicos e materiais, mas o Evangelho da graça de Cristo, o qual nós pregamos, ele nos leva a atos de misericórdia, de compaixão, e que esses atos eles devem ficar muito claros na nossa jornada como igreja, tocando as pessoas que nos cercam. Paulo, nesse texto, faz a sua segunda viagem missionária e o propósito de Paulo era levar o Evangelho de Cristo, plantar igrejas, fazer com que essas igrejas elas fossem geradas saudavelmente. E quando a igreja ela vive o Evangelho da graça de Jesus, ela vive saudável. Uma das formas de adoecimento da igreja, uma das patologias graves da igreja, é quando a igreja de Cristo ela se torna insensível à sua vocação. A vocação de ser sal e de ser luz nesse mundo. Quando a igreja de Jesus perde a sensibilidade de olhar para a necessidade do próximo, para a necessidade de pessoas que ainda não compreendem o Evangelho. Por isso eu estou falando a você que é crente em Cristo como eu. E do nosso comportamento em relação para com as pessoas que não têm essa visibilidade, essa percepção que nós temos pela graça, esse abrir de olhos que o Senhor causou na nossa vida, assim como causou na vida de Paulo na estrada para Damasco. Esse Paulo aqui, que é protagonista dessa situação e que chega numa cidade e se depara com gente religiosa, gente que de alguma forma queria expressar o seu louvor e a sua adoração a Deus, mas gente que não estava vivendo o verdadeiro Evangelho. Gente que apenas estava acostumada a falar de Deus e falar para Deus. Estavam orando. Mas gente que precisava se converter. O texto fala aqui que Lídia, isso está bem claro para a gente, essa mulher no versículo 14, declara aqui o texto que ela era temente a Deus. E que ela estava escutando aquilo que Paulo e Barnabé estavam ensinando. E a palavra do Senhor discorre de que o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. O que é que você tem dito na autoridade do nome de Jesus para as pessoas que se achegam, que se aproximam de você? Ela ouvia atentamente a Paulo e Barnabé e o Senhor agiu no coração dela, é claro, porque ela era uma escolhida do Senhor. Mas se Paulo e Barnabé não estivessem ensinando, pregando a palavra, por ela ser uma escolhida do Senhor, Deus o faria em outro momento. Não vamos aqui arrazoar sobre isso. Mas Deus age para salvar pela pregação da sua palavra. A fé vem pelo ouvir, diz as Escrituras, e ouvir a palavra de Deus. Paulo e Barnabé estavam cumprindo a missão, eles estavam pregando a palavra. Nós, como igreja, precisamos, eu e você, termos a palavra de Deus no nosso coração. Precisamos ser portadores dessas boas notícias.
Agora eu me lembro muito de um pastor querido que ensinava há anos de que você pode ter um copo d'água. E quando alguém chega para você e pede água para poder dessedentar a sua sede, se você apenas tem um copo d'água, você não vai poder ajudar essa pessoa. Porque o copo precisa estar com água. Há uma grande diferença entre um copo d'água e um copo com água. O copo d'água pode não ter o conteúdo desse líquido precioso. E aí como é que fica? As pessoas estão convivendo com a gente no dia a dia, convivem com você no trabalho, com você no seu círculo acadêmico, com você no âmbito da sua vizinhança. Pessoas com as quais você de repente inicia uma conversa dentro de um coletivo, numa fila de banco, de supermercado. Isso acontece comigo. E aí você ouve as pessoas contando sobre sua vida, contando sobre suas vicissitudes, sobre suas necessidades. E aí como fica? A gente simplesmente ouve isso e de repente a gente se deparando com uma situação de crise na vida dessa pessoa, porque de repente a pessoa ela não está contando vantagem, ela está abrindo o coração e contando um problema para você. Está dizendo de suas amarguras. Um supermercado, como já aconteceu comigo, pode se tornar um gabinete pastoral, pode se tornar um local de aconselhamento. E aí, se nós temos a palavra de Cristo, como Paulo e Barnabé tinham, nós precisamos transmiti-la. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher os escutava. E o Senhor então abriu o coração de Lídia para que ela pudesse atender às coisas que Paulo e Barnabé declaravam. Queridos, quando a gente fala sobre o acolhimento para com os de fora, a gente pensa, obviamente, e eu tenho pensado muito nisso, particularmente com a minha comunidade de fé, onde Deus me deu o privilégio de pastorear e ser pastoreado, porque a minha igreja me pastoreia, irmãos me aconselham, irmãos se preocupam comigo e me dão dicas abençoadoras para a minha vida. Um exemplo, a situação que a gente está vivendo sobre essa pandemia, irmãos que me procuraram para me dar dicas importantes. Nós temos na nossa comunidade uma irmã que é médica, irmã Mônica, que está inclusive aí participando conosco, louvando a Deus junto com a gente. E a Mônica nos deu conselhos, orientações, como pessoa especialista na área, pneumologista. E foi tão bom ouvi-la. Nós tínhamos até um projeto, né, Mônica, no dia de hoje, após o culto da manhã, você nos trazer à igreja uma palavra de orientação. Mas nós tivemos que cancelar a nossa agenda de cultos, né, seguindo justamente esse protocolo de segurança que a saúde nos traz. Mas você vai ter a oportunidade de fazê-lo, de repente até preparar isso num texto para que a gente possa publicar, quem sabe já a partir de amanhã, nas mídias sociais, e a gente possa colocar isso também no grupo de WhatsApp da igreja. Tá aí uma dica, viu, querida? Mas louvamos a Deus por esse carinho, por esse cuidado. Eu sou pastoreado também. E aí eu penso como igreja, de nós estarmos com esse olhar bem atento para as pessoas que estão chegando de fora, no meio da igreja presbiteriana do MEC. Você que é membro da igreja, ou está se tornando membro da igreja, sabe que a igreja tem recebido, nesses últimos tempos, vários irmãos de outras igrejas, transferidos de igrejas presbiterianas, pessoas vindas de igrejas neopentecostais, descobrindo aí a boa teologia reformada. E nem por isso nós nos achamos melhores do que os neopentecostais ou nossos irmãos pentecostais. Mas nós temos uma teologia que procura primar pelo valor das Escrituras. Temos recebido e acolhido vários irmãos, mas também tem muita gente chegando, muita gente que não é crente em Jesus. Gente que tem sido convidada para estar com a gente. E a gente tem que acolher, e a gente tem que saber envolver essas pessoas. Mas é interessante que esse texto aqui das Escrituras
nos fala sobre o acolhimento dos servos de Deus, Paulo e Barnabé, num contexto em que eles estão, como igreja de Cristo, num local público. E o que torna uma igreja atraente, atrativa, e eu vou usar uma palavra agora no bom sentido dela, o que torna uma igreja sedutora, no sentido das pessoas olharem para ela e sentirem o desejo de estar com ela, de caminhar com essa igreja, de ouvir essa igreja, de tomar parte da dinâmica dessa igreja, e não só a dinâmica de atividades comuns a ela, mas sobretudo a dinâmica do viver o Evangelho, de partilhar o Evangelho, é justamente essa vida plena da palavra de Cristo. É quando temos essa palavra de Cristo em nós, porque nós lemos a palavra, porque nós estudamos a palavra, porque nós colocamos em prática essa palavra no nosso dia a dia. Eu quero dizer uma coisa para você, com muito amor, com muito carinho. Olha, a melhor forma de você consolidar os ensinos de Cristo na sua vida e se tornar uma pessoa atraente, se tornar uma pessoa acolhedora, uma pessoa que tenha sensibilidade para aqueles que ainda precisam tanto da voz do Evangelho nos seus corações, é você praticando a palavra, é você pregando a palavra. Olha, eu sou professor. Aqueles que são professores sabem disso. Quando nós preparamos uma aula, chega um momento, e como é a primeira aula, é a nossa primeira experiência em ministrar aquele assunto, a gente fica um pouco inseguro no começo. Isso acontece comigo, tá? Mas depois que você vai repetindo aquele mesmo assunto, aquela aula, você vai batendo ali, vai, ministrando mais vezes, você vai se sentindo mais seguro, você vai tendo mais intimidade com o conteúdo do seu ensinamento. Então fica uma dica para você. Nós precisamos compreender que temos as nossas limitações, mas fomos dotados de inteligência. E nós precisamos colocar em prática, então, tudo aquilo que temos assimilado nas Escrituras. Temos que chegar para as pessoas que precisam da salvação em Jesus e partilharmos essa palavra e pegarmos assim, eu diria, esse santo traquejo à medida em que vamos repetindo a nossa mensagem, à medida que vamos renovando o nosso amor, o nosso carinho em falar de Jesus aos outros. Olha, a gente começa a perceber que isso vai ganhando uma forma no nosso coração, na nossa vida, e a gente vai sentindo um prazer tão grande. E a coisa mais linda é você ver pessoas que vão ouvindo da palavra de Cristo através daquilo que temos assimilado nela, e a vida delas vai sendo transformada, elas vão se quebrantando, elas vão sentindo o desejo de caminhar com a gente. Porque se eu ensino a palavra de Cristo, eu aprendi dela, e ela me ensina a ser uma pessoa bonita por dentro, ela me ensina a ser alguém que tem otimismo, alguém que não vive murmurando. Você já pensou? Como é que uma pessoa pode se sentir acolhida por outra que vive murmurando, reclamando da vida, falando mal das pessoas? Querido, nós somos gente, e se somos de Deus, somos gente de Deus, nós precisamos ter a alegria do Senhor na nossa vida, e essa alegria, ela não suprime as dores que cada um de nós trazemos na alma. Mas essa alegria transforma essas dores, potencializa essas dores em algo bom, porque nós vemos de fato que somos consolados pelo Espírito Santo. E que o mundão aí fora precisa ver nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa maneira de conduzir a nossa vida e de nos relacionarmos com essas pessoas, que nós somos gente que vive o Evangelho. O Evangelho que Paulo e Barnabé estavam anunciando ali naquela região de Filipos.
que alcançou o coração daquela vendedora de púrpura, aquela comerciante chamada Lídia. O evangelho é para essa gente. Lídia também era religiosa, mas não estava vivendo no centro da verdadeira religião. E me permita dizer para você, a palavra religião vem de um verbo latino, significa religare, que é justamente ligar de novo aquilo que havia sido desligado. A verdadeira religião é Jesus Cristo, só Ele pode nos reconectar a Deus. Eu queria propor a você e conclamar você a ser esse crente, a ser esse cristão que tem esse olhar para com essas pessoas de fora da nossa comunidade de fé. Pessoas que precisam muito da salvação de Deus em Jesus. Pessoas que precisam do acolhimento de gente que tem a palavra acolhedora, a palavra consoladora, a palavra transformadora, a palavra encorajadora, a palavra que é a palavra de Cristo, que lança fora todo medo, a palavra que faz com que todo fardo e toda a carga pesada sejam substituídas, porque Cristo toma esse nosso fardo por um fardo muito mais leve. Como nós cantamos o hino Segurança e Alegria, eu quero finalizar essa palavra com uma proposta de que você aplique o que está aqui ao seu coração. Perceba. A palavra nos instrui, nesse texto de Atos 16, de 11 a 15, de que Paulo e Barnabé, eles tomam uma atitude. Diz o versículo 13, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde pareceu haver um lugar de oração. Paulo e Barnabé, eles tomam a atitude de deixar o conforto do lugar onde estavam e cumprir a missão. Eles vão procurar pessoas para pregar o Evangelho. A Igreja de Jesus, quando prega o Evangelho, ela prega o Evangelho que tem como propósito o acolhimento. Porque esse Evangelho, ele é pregado para a transformação de vidas. Mas não é um evangelho que para simplesmente ali. Nos informa o texto, mais à frente, no versículo 15, essa mulher é batizada e depois ela e toda a sua casa rogaram, dizendo a Paulo e Barnabé: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E Paulo disse que isso foi de um constrangimento grande, eles acabaram ficando. A gente às vezes pensa que acolhimento somos nós como igreja, levarmos para nossa casa ou fazermos de tudo para que as pessoas fiquem conosco na nossa comunidade de fé, naquele espaço físico que chamamos de igreja, mas na verdade é o templo, as dependências do templo, porque igreja somos nós, somos eu e você. Mas acolhimento aqui é justamente algo que parece que vai na contramão daquilo que nós temos procurado exercer, no sentido de que as pessoas fiquem com a gente. Olha só que coisa linda que o Evangelho está nos informando aqui. Olha que barato, que coisa maravilhosa, olha que legal. O Evangelho está dizendo aqui que a atitude, o amor, a seriedade, o compromisso com a palavra que esses homens viviam, e na pregação do Evangelho Santo de Jesus, isso provocou uma transformação tão grande na vida de Lídia, que ela, juntamente com a sua família, imploram para Paulo e Barnabé agora ficarem com eles, na casa deles, dessa família. Sabe o que isso me faz pensar? Quando verdadeiramente a nossa vida acolhe as pessoas, elas têm vontade, na verdade, de nos levar para casa. Essas pessoas que ouvem o Evangelho,
através da nossa vida. E com a nossa vida demonstramos real preocupação por elas, o amor de Deus, a extensão do abraço divino na vida delas. Elas nos levam para casa, se não nos levam fisicamente, presencialmente, elas nos levam com o coração. Já pensou nisso? Você está no coração dessas pessoas. E quando estamos no coração das pessoas, o que está no coração delas não é simplesmente a lembrança do Ivo, a sua lembrança da sua pessoa, não. É aquilo que transformou de tal forma a sua vida, aquilo que faz diferença na sua vida, que é Jesus Cristo, e que agora passa a estar também com eles, com esses que acolhemos e que ouviram a voz do Evangelho. Eu desejo que não somente a Igreja Presbiteriana do Meier, mas a sua igreja, querido irmão e irmã, que não é membro da nossa comunidade de fé, mas é nosso irmão em Jesus, é nossa irmã em Cristo. Espero que a nossa vida, ela acolha a tantas outras vidas, sendo essa voz suave, doce, segura, amável, encorajadora de Deus para com elas. Então, façamos o seguinte propósito. Vamos no curso dessa semana procurar colocar em prática aquilo que temos aprendido de Jesus. Lendo as Escrituras e conhecendo aquilo que Ele nos tem falado através dela, vamos ministrar com a nossa vida a palavra de Jesus aos outros. Às vezes não precisa nem, em um determinado momento, a gente falar. Lógico que a gente tem que falar, porque o Evangelho vem pelo ouvir. Mas nós precisamos começar a abrir, a pavimentar o caminho da nossa mensagem falada através dos nossos gestos, através das nossas atitudes. Eu sei que durante esse período agora de quarentena, de prevenção, a gente não vai sair abraçando todo mundo, beijando, né? A gente tem que tomar esse cuidado agora. Mas eu falo de gestos ou de demonstração de atitudes em que você vai demonstrar a essas pessoas que convivem com você o Evangelho através da forma como você vai compreendê-las, como você vai tolerá-las, como você vai demonstrar interesse em saber como elas estão. São gestos de amor. Às vezes, basta dizer, olha, eu tenho preocupado com aquela situação que você compartilhou comigo, eu estou orando por você, tá bom? Se você precisar de mim, estou à sua disposição. O Evangelho que acolhe os de fora não é o Evangelho simplesmente que espera que os de fora venham até nós. O texto fala que Paulo foi até Lídia, foi até esse lugar onde estavam aquelas irmãs piedosas orando. O Evangelho nos chama para ser caminhantes da fé. Então, querido, querida, vá essa semana, ao longo da semana, partilhe da fé em Jesus. Demonstre interesse pelas pessoas. Elas vão se sentir amadas, elas vão se sentir valorizadas, elas vão se sentir acolhidas. Ao ponto, quem sabe, delas fazerem como fez a Lídia e toda a sua família. Fica aqui com a gente. Sabe quando o papo tá bom? Sabe quando rola aquela empatia, aquela coisa gostosa entre você e outro? Não dá vontade de parar de falar, não dá vontade de ir embora. As pessoas precisam sentir isso. Precisam sentir estar com gente de Deus, com a Igreja de Cristo, sugere um papo longo, uma conversa infindável, porque elas vão se sentir alimentadas, vão se sentir abençoadas,
vão se sentir encorajadas, vão se sentir seguras, sobretudo, vão se sentir amadas e acolhidas por você. Que Deus te abençoe nesse finalzinho de domingo, nesse início de semana. Obrigado por caminhar conosco durante esse tempo, aqui nesse culto. Estamos oferecendo para o Senhor. Nós vamos encerrar louvando ao Senhor com uma canção. Na nossa comunidade, esse seria o momento de consagração dos dízimos, das ofertas, de contribuição, da generosidade e da fidelidade dos irmãos. Até um irmão querido falou: pastor, como é que nós vamos fazer? Talvez nesses próximos 2 domingos, hoje, o próximo, sem o momento de estarmos exercendo essa nossa fidelidade ao Senhor, com alegria, de oferecermos nossos dízimos e ofertas. Isso é um privilégio da igreja do Meia, né? Ninguém se sinta constrangido para isso. Mas nós vamos ver ainda com o conselho essa semana. Vou ter uma reunião com o tesoureiro da igreja para a gente conversar sobre isso. Mas isso não é o mais importante, porque o Senhor sustenta a sua obra. Os nossos compromissos financeiros, eu creio que eles são secundários diante desse momento em que temos o prazer de compartilhar com você a vida em Jesus. Isso tudo o Senhor, Ele está no controle. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos consagrar nossa vida. Nossa vida. Oferta a tua vida agora ao Senhor, querido. Oferta o teu coração disposto a ser esse coração grande, generoso, largo, que acolhe as pessoas, que tem o prazer de acolhê-las pregando o evangelho da cruz, o evangelho que transforma, o evangelho que não é evangelho barato, é o evangelho gracioso, porque nós nos importamos com pessoas. Coisas são coisas secundárias. Dinheiro é algo secundário. Nós temos que falar do amor de Deus às pessoas e valorizá-las. Ver a fé em Jesus brotando no coração delas. Então eu quero que você louve ao Senhor comigo. Vamos louvar? Com um cântico que você conhece muito bem. Hoje é tempo de louvar a Deus. Porque em nós habita o seu Espírito. E o Espírito de Deus que habita no teu coração e habita no meu coração. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Esse Espírito nos leva a entender que a nossa vida precisa cada dia ser mais consagrada a Ele. Para que a gente possa levar a palavra dEle aos corações. E esses corações se sintam amados, acolhidos e sintam prazer de estar sempre com gente de Deus, com a igreja de Jesus. Vamos louvá-lo? Enquanto isso, vá louvando ao Senhor e oferecendo a Ele a sua vida. Louvemos! Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita, é seu prazer cumprir
Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. Amém. Deus te abençoe. Chegamos ao final do nosso encontro dessa noite. Quero avisar a minha querida igreja do Meier que o conselho da igreja vai estar já a partir de amanhã avaliando e acompanhando a situação dessa pandemia, as recomendações das nossas autoridades públicas de saúde, do governo. E aí nós vamos estar inteirando você através das redes sociais, através do nosso grupo de WhatsApp da igreja. Se você não é ainda membro da Igreja do Meier, não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, eu deixo aí para você uma dica muito importante. Você pode, se desejar, ligar para a igreja. Espera aí um instantinho que eu deixei ali um documento importante. Culto assim ao vivo é um barato, né? Olha só. Liga para a igreja, a secretaria da igreja vai estar funcionando normalmente a partir de amanhã, sexta-feira, horário normal do nosso setor administrativo. Então você pode ligar de 9 da manhã até as 18 horas da tarde para 2501 5450, 2501 5450, e aí você fala com a queridíssima irmã Rose, secretária da igreja, e aí a Rose vai tomar nota do seu celular, do número do seu celular, e aí nós vamos cadastrar você para que você receba o boletim da igreja, para que você também participe, faça parte da vida da nossa igreja. Seja muito bem-vindo, seja acolhido no amor de Jesus. Então, nós estamos com os trabalhos de grupos suspensos a priori, no decorrer dessa semana. Nós estamos com o culto de quarta-feira também, lembrando a você, cancelado, o culto de estudo da palavra, mas eu a partir de amanhã vou estar postando um material para que você reflita, para que você estude. Na quarta-feira eu vou estar fazendo uma transmissão sobre o estudo bíblico que vamos estar dando a você, provavelmente aqui de casa, ou talvez lá mesmo da igreja, eu não sei, lá das dependências do templo da igreja, eu não sei ainda, mas nós vamos estar mantendo você inteirado. Lembrando, viu gente querida, amada, que nós temos aí o nosso caminhar até a Páscoa que está chegando, a nossa jornada de oração. Então, você que é membro da igreja ou gente que tem frequentado a igreja, tem recebido as informações de que todos os dias você tem lá uma devocional para fazer com a família ou até individualmente, mas eu peço a você que faça com a família, né? E você já recebeu essa devocional. Eu vou até colocar também na página do nosso Facebook para que você faça. São pequenas devocionais, bem pequenas mesmo, né? Que tanto eu como o nosso querido Davi Chaves fizemos. E aí você vai poder todos os dias acompanhar em oração a leitura desses textos bíblicos, meditar neles. Isso vai servir de grande alento, de grande edificação para a sua vida, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Outra coisa, já está disponível na nossa página aí do Facebook a mensagem que o nosso querido Davi pregou pela manhã. Então você vai lá e você pode ouvir. Essa mensagem, inclusive, é a mensagem da manhã de uma outra série chamada Evangelho de Lucas, né? O Evangelho de carne e osso, que tem servido para alimentar as discussões, as partilhas desse texto, dessa pregação nos pequenos grupos, ok? Então, coisa boa a gente vai ter preparando para você ao longo dessa semana,
Porque, como diz um cântico lindo dos nossos irmãos pentecostais, e eu já cantei muito e canto, ele diz assim: "Oh, glória e aleluia, a igreja segue caminhando." A igreja de Jesus, de qualquer outra esfera denominacional, a igreja de Cristo, os batistas, os metodistas, os assembleianos, congregacionais, tantos outros irmãos aí, a gente segue com alegria caminhando no Senhor. Não há enfermidade, não há virulência, não há nada disso que vá nos deter. Nós somos igreja de Jesus e nós amamos a Cristo, Senhor e Salvador nosso. Que Deus te abençoe. Fique em paz. E agora receba a bênção do Senhor e vive essa semana inspirado pelo Senhor da bênção, que é Jesus Cristo. Queridos irmãos, vocês que estão aí em vossos lares, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, graça incomparável, graça irresistível, que o grande amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, o poder, as virtudes, o consolo, o encorajamento, a unção do Espírito Santo seja sobre a tua preciosa vida, sobre a tua família, fazendo de você alguém que acolha, alguém que ame, alguém que abrace com o coração. Tantas pessoas estão necessitadas de ver o amor de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua presença conosco. Um beijo grande no teu precioso coração. Eu amo você. A Igreja do Meia ama você. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.